Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, bendiciones, aleluia. É um prazer estar aqui com vós outros para meditarmos um pouco em la palavra do Senhor Jesus Cristo. É muito importante quando conhecemos um pouco mais de lo que Deus quer que nós outros conhecemos. Prossigamos em conhecer a palavra. Prossigamos em, aleluia, em aprender. Não vamos conformar com só o que sabemos, mas vamos buscar mais de Deus, mais de Deus. Quanto mais buscamos de Deus e entendemos o Evangelho de Cristo Jesus, mais felizes somos, porque Deus nos ha chamado para sermos mais e mais felizes, contentos em la presença de Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero meditar aqui com os irmãos, aqui em Juan 36, solamente esse versículo que diz assim: assim que se el Hijo os libertare, sereis verdadeiramente livres. Vamos fijar nesta palavra aqui, livres. Muitos nesta terra dizem que são livres, que têm liberdade, não? Como eles saem por la calle, compram, se divertem, não? Desfruta a vida viajando, conhecendo lugares, pensam, têm em sua mente que são livres. Pero tener solamente em mente que és livre, isto não basta. É necessariamente entender lo que quer dizer ser livre e donde nós outros estamos presos. Quizás você é uma destas pessoas que diz que é livre, pero está preso por muitas coisas terrenais. Há muitas pessoas presas em el materialismo, então não é livre. Há muitas pessoas presas em el medo de morrer, então você não é livre. Há muitas pessoas que estão presas ao medo de não ter dinheiro, ao medo de perder o trabalho, ao medo de se quedar pobre, com medo de la muerte, com medo de se quedar viejo. Há gente que tem medo, há gente que mira suas canas e diz: estou me quedando viejo. Há muitas pessoas que têm medo de la muerte. Há muitas pessoas que têm medo de las alturas, de hablar em público, não? Dos dois maiores medos do ser humano, diz que o primeiro é hablar em público, não hablar para uma multitud, hablar para muitas pessoas. Este está em primeiro lugar, e em segundo lugar está em las alturas. Por exemplo, andar de avião ou subir em um edifício muito alto e não consegue mirar para baixo porque tem medo das alturas. Se você, meu irmão, minha irmã, se você está livre em Cristo Jesus, se Cristo os liberou, se você está em el caminho de Jesus Cristo e aún se sente medo de alguma dessas coisas que eu disse aqui agora, você verdadeiramente não é livre. Você verdadeiramente aún não confia em Deus. Aún não sabe usar sua fé.
aún não tem controle sobre sua mente, não tem controle sobre seu corpo, sobre sua vida. Quando uma pessoa ela quer Cristo em sua vida, o primeiro que tem que fazer é deixar seu ego de lado e que o Espírito Santo esteja em el centro de sua vida. E aí se empieza Cristo liberar-se tu de tus medos interiores, de suas ansiedades, de suas preocupações, de tus medos, de tus traumas. Deus vai sanando pouco a pouco, pero aún não eres livre. Se você tem medo de estar pobre, sem dinheiro, sem trabalho, tem medo da morte, tem medo de quedar velho, tem medo de que o país vá à quebra, tem medo da economia, está sempre nervioso com as notícias externas, todavia você não é livre. Quando então, meu irmão, minha irmã, você pode dizer: eu sou livre em Cristo Jesus. A parte quando você já não temer a nada. O crente não pode temer a las coisas terrenais, as ilusões da vida, porque todas estas coisas existem quando tu empiezas a observá-las. Então essas coisas começam a existir em sua vida. Los medos, los temores. O servo do Senhor não teme a nada, porque ele sabe que ele não é deste mundo. Ele não pertence a este mundo. Job, este homem, sofreu hasta, aleluia, perdeu hasta a saúde, todo. No entanto que sua mulher lhe disse: Job, amaldiçoa tu Deus, maldice tu Deus e muere. E Job disse: mulher, como habla uma louca, hablas tu. Porque Job sabia em quem estava confiado. Ele sabia que o que estava passando com ele era uma prova de Deus. Ele conhecia a Deus. Ele conhecia seu Senhor. Não? E ha venido seus amigos apontar-lhe o dedo dizendo que tinha pecados, mas ele não tinha pecados. Era uma prova que Deus lhe havia dado. E ele sabia, tinha sua consciência limpa e sabia que Deus estava lhe provando. Pero mesmo assim ele hizo algumas perguntas a Deus, não? Pero então, a partir de aí, você pode dizer: este homem é livre. Ele não é manipulado por circunstâncias externas, a qual o mundo quer te manipular. Quando sai uma notícia dizendo que o país tem muitas pessoas desempregadas, ou quando dizem: mira, os preços de la comida está subindo a cada dia, a inflação está subindo a cada dia. Isso não deixa um servo de Deus, uma pessoa que é livre em Cristo Jesus, preocupada.
e apenas descansa em Ele, Senhor. Entrega tu caminho ao Senhor e descansa em Ele. Se diz a palavra de Deus. Então, 36. Assim que se Ele os libertar, sereis verdadeiramente livres. Pero isso também depende de nós outros. Deus vem para nos liberar de nossos medos, pero isso depende de nós outros. Nós outros também temos que fazer algo para que isso suceda, para que isso aconteça. Não é que Deus vem com uma varita mágica e te transforma. Não. Você também tem que fazer algo. Você também tem que dar o suyo. Deus vem te liberar, mas você também tem que sair destas crenças, dessas crenças que dizendo que pero se não tenho dinheiro, não? Se o dinheiro acaba, mira, não tem trabalho, que vamos fazer? Não, uma pessoa livre jamais disse isso. Uma pessoa disse: Nuestro Senhor cuida de nós outros, apenas hacemos nossa parte. Então, verdadeiramente somos livres quando estas coisas não nos abalam, não nos movem. Quando as notícias externas, quando os acontecimentos externos, quando algo que nos causa medo não nos move, não nos abala. Então, você pode dizer: verdadeiramente sou livre em Cristo Jesus. Pero mientras isso, não eres livre. Se queres ser livre, há que buscar em Deus a cada dia a livrar-se dessas coisas. Amém? Que Deus me lo bendiga. Jesus estava falando aqui pelos pecados, não? De certo que certos digo que todo aquele que faz pecado é servo de pecado. Há muita gente que não é livre de los vícios. Há muita gente viciada em muitas coisas, estão atrapadas em los vícios e em muitas coisas que não é del agrado de Deus, que é pecado. Então Jesus disse: de certo digo que todo aquele que hace pecado é servo de pecado. E não é livre, está atrapado. E se o servo não permanece em casa para sempre, mas Ele permanece para sempre. Assim que se Ele os libertarem, sereis verdadeiramente livres. Então, se quer ser livre em Cristo Jesus, aceita Cristo, camine nos caminhos do Senhor e livre-se do medo. Não temas lo que la ilusão de los ojos. Que Deus me lo bendiga em nome de Jesus. Se você não é inscrito nesse canal, suscríbete em nome de Cristo Jesus. Amém? Hasta o próximo vídeo.